Bom dia, pessoal. Voltando aqui para as nossas aulas. Aqui é o engenheiro Newton Cubo. Peço desculpas pela demora em postar mais vídeos, mas dá um pouquinho de trabalho, né? Fazer a apresentação no PowerPoint, enfim. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. Então, eu parei na última aula no slide 46. Eu só repliquei aqui. Vamos para o slide 47. Seguindo com os itens da IT 22, que trata de mangotinhos, hidrantes e mangotinhos, tá? Então, nós paramos no 5811.2. Se você pegar lá o texto da IT, você vai ter nesse item você vai encontrar essa fórmula aqui, que é a fórmula de Hazen-Williams. Foram dois cientistas que desenvolveram, estudaram sobre perda de carga, escoamento, etc, etc. Então, essa é uma das fórmulas que a IT mostra e que você pode usar tranquilamente, embora existam tabelas e você não precisa ficar fazendo tanto cálculo, né? Mas, assim, é bom treinar. Depois nós vamos fazer uma prática usando essa fórmula aqui. Tá? O J é a perda de carga por atrito em metros por metro. Então, essa forma aqui é metro por metro. Então, é a perda de carga em 1 metro de tubulação. Tá? Então, metro por metro. Então, J é a perda de carga, que é igual a 605 vezes Q, que é a vazão, tá? Em metro cúbico por segundo, elevado a 1,85 vezes C, que é o coeficiente de Hazen-Williams, o fator C de Hazen-Williams. E aqui a IT dá uma tabela para tubos novos. Então aí, se você estiver lidando com tubo antigo, usado, tem que buscar outras tabelas. Na internet tem essas tabelas, tubo para 1 ano, 5 anos, 10 anos. E o que acontece é que o fator C aumenta. Vocês estão vendo que aqui está elevado a menos 1,85. Significa que esse C aqui está embaixo. Ele é o dividendo. Então ele está aqui embaixo. O D, o diâmetro, menos 4,87. Então ele está dividindo também. O que acontece? Quando o fator C, quanto mais ele aumenta, maior a perda de carga. Então o que acontece? Quanto maior o fator C, significa que o tubo é mais antigo. Imagina um tubo antigo, uns 10 anos. O que acontece dentro desse tubo? Ele vai, digamos que impurezas e incrustações por corrosão, por sujeira mesmo, vão fazendo uma camada assim, ó. Se você pegar um tubo antigo aí, tiver oportunidade, principalmente tubo de ferro, você vai ver que dentro dele não é liso. Ele tem algumas irregularidades. E tem tubo que fecha mesmo, fica só um pedacinho assim para passar água. Ó. Então, isso aqui aumenta a perda de carga. O J aqui, que é a perda de carga de metro por metro, aumenta quando o tubo vou colocar aqui um tubo usado, ou um tubo antigo, tanto faz. Tubo usado, vou colocar aqui, um tubo que já foi usado durante muitos anos, ele vai tendo aqui incrustações, digamos assim. Isso gera atrito, é lógico, e aumenta a perda de carga. Então, o C aqui dessa tabela é para tubos novos, tá? Tubos novos. Se você for usar a tubulação antiga, tem que consultar outras tabelas, porque a perda de carga aqui vai aumentar. Aumentando a perda de carga, você vai ter uma pressão maior, porque a perda de carga aqui é maior, então você tem que compensar isso. Então, D é o diâmetro interno do tubo em milímetros, C é o fator de Hazen-Williams, está aqui nessa tabela, J é a perda de carga em metro por metro, Q é a vazão em litros por minuto. Essa outra fórmula aqui, você faz o seguinte, quando você calcular o J, você vai ter um valor.
Aí você vai jogar esse valor aqui, J. E vai multiplicar pelo comprimento total da tubulação. Aí você vai ter um HF para usar, na soma das pressões. Depois vamos fazer uma prática. Então você vai ter um HF aqui em metro ou metro coluna d'água. Aqui, se você quiser, você pode colocar o L nessa equação aqui. Pode colocar o L direto. Você não precisa calcular primeiro o J, depois multiplicar. Pode colocar o L direto aqui e já sai o HF direto. Ou J, mas aí você está colocando o comprimento, já tem o valor final, que é esse denominado de HF. Então, só uma explicação rápida, depois nós voltamos nesse tema aqui, que é importante. Então, continuando, nos itens, a velocidade da água no tubo de sucção das bombas de incêndio não deve ser superior a 2 metros por segundo, na sucção negativa, ou 3 metros por segundo, sucção positiva. Qual deve ser calculado pela equação, que é a equação da continuidade, velocidade igual vazão dividido por área. Então, aqui ele fala na sucção, ok? Na sucção. Na sucção da bomba, que ela está succionando a água da RTI e mandando para a rede. Então, se for uma sucção negativa, a reserva de incêndio abaixo do nível da bomba, 2 metros por segundo. Sucção positiva, a reserva acima da bomba de incêndio, 3 metros por segundo. Então, aqui, essa equação ela é muito conhecida, e muito utilizada também. V a velocidade em metros por segundo. Aqui nós estamos falando do Sistema Internacional de Medidas, o SI. Que é a vazão em metros cúbicos por segundo. Aqui nós temos metro cúbico por segundo. E aqui a velocidade é metro por segundo, no Sistema Internacional. E a área interna da tubulação é em metros quadrados. Então, nós teremos que fazer transformações aqui para o metro quadrado. Para calcular, deve-se considerar o diâmetro interno da tubulação. Então, você tem a tubulação aqui, uma tubulação de 65, por exemplo. O diâmetro interno dela, você considera também 65. É esse diâmetro aqui. Tá? E não por fora da tubulação. Então, tem que pegar dentro. Mas aí não tem problema porque é tudo tabelado. Você vai ter uma tubulação de 2,5 polegadas, é 65 milímetros. De 2 polegadas é 50 milímetros, por exemplo. Aí, continuando, a velocidade máxima da água na tubulação não deve ser superior a 5 metros por segundo. Então, isso aqui é importante que você tenha aí como decorado isso. A tubulação não pode ser superior a 5 metros por segundo, o qual deve ser calculado conforme a equação indicada anteriormente, que é velocidade igual vazão dividido por área. E aqui você tira, se você tem, por exemplo, se você quer a área e você tem a vazão e a velocidade, isola a área, manda a área para cá e joga a velocidade no lugar dela lá, joga lá para o segundo membro. Vai ficar isso aqui, a área é igual vazão dividido por velocidade. Se você tem a velocidade e a área, por exemplo, você calcula a vazão tranquilamente, ó. Vazão, então, vai ser a velocidade vezes a área. Tomando muito cuidado em utilizar as unidades de medida adequadas, que são do Sistema Internacional, que são as padronizadas pelo Sistema Internacional. Então, aqui é muito fácil. Se você tem duas incógnitas, você acha uma terceira. Tenho vazão, tenho velocidade, eu acho área. Tenho vazão e área, eu acho velocidade. Tenho vazão e velocidade, acho área tranquilamente. Isso você pode usar para vários outros estudos, como dimensionar dutos de ventilação, de dutos de exaustão, por exemplo. Então vamos lá, o limite é 5 metros por segundo. Então não deve ser, então você não pode trabalhar com velocidades acima de 5 metros por segundo. Tá? Ponto, esse é o item aqui.
Então, aqui eu só coloquei uma explicação. O SI é um sistema de unidades coerente para uso em todos os aspectos da vida, incluindo o comércio internacional, produção industrial. Então, o sistema internacional foi criado para, digamos, para facilitar. Facilita bastante usar uma linguagem aí em medidas que seja mundial, digamos assim. Tem algumas outras unidades que são um pouco mais, digo, complicadas, mais chatas para nós, como libras, pés, unidades utilizadas muito utilizadas pelos americanos, pelos Estados Unidos, libras, pé quadrado, enfim. Nós temos mais facilidade de fazer, enxergar aí metro, centímetro, do que, pô, tem um pé, tem, poxa, fica mais difícil para nós. 1 polegada. Então, vamos fazer um exemplo aqui rápido. Então, verificar a velocidade nessa tubulação. Então, vamos supor que você tenha essas informações. Calcular a velocidade em uma tubulação DN65, 2,5 polegadas, com vazão Q de 630 LPM. LPM é a abreviatura de litro por minuto. Verificar se atende o 5813, que é a V, a velocidade máxima. Vmax é igual a velocidade máxima é igual a 5 metros segundo. Então, vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá. Então, essa é a velocidade máxima aqui. Então, 630 litros por minuto, vou ter que mudar isso aqui para metro cúbico por segundo. Eu já fiz, mas vou fazer de novo. Então, aqui você tem 630 litros por minuto, ok? Eu preciso transformar isso aqui para metro cúbico por segundo. Então, faço uma relação para fazer um esquema aqui de simplificação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1 minuto aqui em cima, exatamente para cortar com o minuto que está lá embaixo. 1 minuto aqui. 1 minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Então, vou colocar segundos aqui embaixo. Fazer outra relação que agora eu preciso colocar 1 metro cúbico aqui. Então, vou colocar 1 metro cúbico de água, que seria uma caixa de 1 de largura, 1 de altura e 1 de comprimento, tem 1000 litros. Então, vou colocar aqui 1000 litros. Vou fazer essa comparação aqui. Depois, você já pode, sempre que encontrar essa situação, dividir por 60 mil. Então, vamos lá. Aqui, o corta-corta, corta o minuto, dividido por minuto, posso cortar. Litro dividido por litro, eu corto. Então, vai sobrar metro cúbico e segundo. 60 vezes 1000 dá 60 mil. Então, vai sobrar em cima 630. O que sobra em cima? Metro cúbico. Dividido por 60 vezes 1000, 60 mil. O que? Segundos. Então, fazendo essa divisão, se não me engano, dá 003. Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos fazer 630 dividido por 60 mil. Vai dar, na verdade, 0,0105. Então, vai ficar aqui, ó, 0,0105. Ok, pessoal, metro cúbico por segundo. Essa é a vazão em metro cúbico por segundo. Então, a próxima vez, sempre que você for fazer metro cúbico, litro por minuto para metro cúbico por segundo, divide por 60 mil e acabou. Então vamos lá, voltando aqui para a fórmula, ó, velocidade é igual a vazão dividido por área. Desculpa, agora precisamos calcular a área dessa tubulação. Então, a área aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu voltar aqui.
Vou colocar aqui em cima mesmo. Então a área aqui, ó, a área vai ficar o seguinte, a área é essa fórmula aqui, ó, π, o diâmetro ao quadrado, que o diâmetro é 65 ao quadrado dividido por 4. Essa é a fórmula. Tá? Agora, aqui está em milímetros, então eu tenho que passar 65 milímetros para metro. Para passar milímetros para metros, eu divido por 1000. Isso aqui vai ficar, então, de milímetros para metros, 0,065 metros. Certo? Então, agora sim, nós podemos colocar o 0,065 aqui no diâmetro. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Π que vale 3,14, 3,1416, vou simplificar. Vezes o diâmetro em metros, 0,065, eleva ao quadrado e divide por 4. Estou fazendo com o mouse aqui, por isso que não é tão fácil aqui. Então vamos lá, fazendo essa conta, pessoal, ó, eu vou pegar aqui, ó, 3,14 vezes 0,065 elevado ao quadrado, divido por 4, isso dá 0,0033, aqui, ó, 0,00, depois você confere aí, mas é isso mesmo. O que? Metro quadrado, porque nós estamos falando aqui de área. Tudo bem? Bom, agora legal, eu tenho o Q e tenho o A. Tenho vazão e tenho velocidade, tenho vazão e tenho área. Então, voltando lá na equação da continuidade, V igual a Q dividido por A, eu tenho o Q e tenho o A. Calculo a velocidade tranquilamente agora. Voltando lá. Então, a minha velocidade vai ficar igual a vazão, está aqui, 0,0105 metro cúbico por segundo, dividido por 0,0033. Logo, a velocidade aqui, agora vamos saber se está dentro dos 5 metros por segundo. Então, vai ficar 0,0105 que divide 0,0033. Velocidade deu 3,18. Vamos arredondar aqui para 3,20 metro por segundo. Então, ok, atende os 5 metros por segundo máximo definido pela IT. Joia. Aqui, então, esse foi um exemplo. Continuando, pessoal. Ali, só avisar aqui. Agora, continuando aqui nesse item, o sistema de malha ou anel fechado deve existir válvulas de paragem localizadas de tal maneira que pelo menos 2 lados em uma malha que envolva quadras de processamento ou armazenamento possam ficar em operação no caso de rompimento ou bloqueio dos outros 2. O sistema em anel malha é um sistema, o nome já diz, você vem com uma tubulação aqui, puxa uma tubulação para cá, você vem ligando os hidrantes, vem no entorno da edificação, por exemplo, volta aqui e você fecha ele aqui, ó. E aqui está a ABI e a RTI. Reserva técnica de incêndio. A água vem nesse sentido, quando chega aqui, ela divide um pouco para cá, metade para cá e metade para cá. Só que para calcular isso, você precisa... Tem um programa específico, dá para calcular na mão, mas é um pouco trabalhoso.
Depois eu posso falar um pouco mais sobre o sistema tipo anel, tá? Mas existem programas aí que calculam isso tranquilamente, que é o Sprinker Calc, por exemplo, o SHC. Tá? É só para vocês saberem que esse é o sistema de anel. A água vem para cá e ela, digamos que se encontra aqui, tá? Esse esquema de anel é muito utilizado em distribuição de água, água urbana, água de consumo. Tá? Aí requer aqui um cálculo um pouco diferente, então um pouco mais trabalhoso. Não é muito comum fazer esse tipo de sistema, assim, não é você não encontra em muitas empresas, mas existe, é lógico, e ele tem as suas vantagens. Então, tanto o sistema de hidrantes como o SPK, os chuveiros, podem ser feitos dessa forma. Sistema de malha ou anel fechado. Então, continuando, para efeito de equilíbrio de pressão, no ponto de derivação da vazão total, em direção às válvulas dos dois hidrantes mais desfavoráveis, a variação de divididas em meio MCA. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que você tem aqui um hidrante aqui, o mais favorável, chamado H1. Aí tem outro hidrante imediatamente mais favorável, chamado H2. A bomba de incêndio está lá no térreo e manda água nesse sentido. Nós podemos colocar um ponto aqui chamado PA, um ponto comum aos dois hidrantes mais favoráveis. O que ele está falando aqui, que a legislação está falando aqui, esse ponto aqui não pode ser maior que meio MCA, para mais ou para menos. Tá? Isso aqui é uma forma de equilibrar, digamos, equalizar as pressões que chegam aqui. Tá? E depois, é lógico, vamos fazer uma prática para entender melhor. Então vamos lá. Reservatório ou reserva técnica de incêndio. Agora nós estamos no item RTI. Então o volume mínimo de água da reserva de incêndio é o estabelecido na tabela 3. Então deixa eu ver se eu coloquei a tabela 3 aqui. Bom, daqui a pouco nós chegamos na tabela 3 e eu mostro com mais detalhes. Considerando-se a área total da edificação, exceto para os casos estabelecidos nesta IT 592. Vamos olhar lá. Então, o volume de água é em função da área total da edificação, okay? Exceto nesse caso aqui, que é o 592. Pode ser admitido a alimentação de outros sistemas de proteção contra incêndios sob comando ou automáticos. Sob comando quando requer ação do ser humano. Você tem que ir lá apertar uma botoeira para ligar a bomba de incêndio. Automático quando não requer ação do ser humano. Por exemplo, chuveiro automático, o nome já diz, não é necessário que o ser humano acione ele. Ele aciona de forma automática por elevação da temperatura. Detectores de incêndio, idem. Por meio da interligação das tubulações dos reservatórios, desde que atenda os parâmetros da IT23 chuveiros, sistema de chuveiros automáticos. O que esse item diz é que você pode ter uma RTI, uma bomba principal, uma bomba jockey, alimentando chuveiro automático e sistema de hidrantes, desde que você atenda lá os critérios da IT23. Quando se requer chuveiros automáticos numa edificação, você pode fazer a mesma bomba de incêndio, a mesma bomba jockey alimentando também, além do chuveiro automático, alimentando também o sistema de hidrantes. Reservatório e reserva técnica de incêndio. O volume de água da reserva de incêndio é o estabelecido na tabela 3. Aqui nós já vimos, então vou seguir aqui. Deve ser previsto reservatório construído conforme o anexo B. Então vamos olhar o anexo B. E eu já digo de antemão que a maioria dos reservatórios não atende o anexo B. A grande maioria não atende. O inibidor de vórtice e o poço de sucção para o reservatório elevado deve ser conforme o anexo B. Eu também me arrisco a dizer que a maioria das RTIs não atendem o anexo B. Não tem poço de sucção, enfim. Nós vamos olhar melhor daqui a pouco. O reservatório que também acumula água para consumo normal da edificação deve ser adequado para preservar a qualidade da água, conforme essa norma. As águas, aqui é outro item, as águas provenientes de fontes naturais como lagos, rios, açudes, etc., devem ser captadas conforme. Aí temos que olhar o anexo B. É importante você saber, se alguém perguntar aqui,
pode ser utilizado água de lago, rio, açude, pode ser utilizado, bem como piscina, mas tem que atender esse anexo aqui, principalmente quando se trata de lago, rio, açude, porque você vai captar muitas impurezas ali também que podem danificar a bomba. Esses dias um colega mandou uma foto de uma bomba que foi danificada, uma bomba a combustão, porque a boia da caixa d'água, a boia que faz que abastece a caixa d'água, quando vai diminuindo o volume, a boia vai jogando água aos poucos. Ela quebrou de tanto tempo, né? Assim, não tem manutenção. Ela quebrou, soltou da haste e ficou boiando. E aí, num teste da bomba de incêndio, um pedaço dessa boia, que é plástico, foi para a sucção, foi puxada na sucção, chegou até o rotor da bomba e quebrou o rotor da bomba. Aí deu um grande prejuízo. Uma bomba KSB, aí tem que tirar a bomba, é muito pesada, tirar, desmontar, levar para o KSB para fazer uma retífica ou substituir. Então aí entra a manutenção, que não é muito cultural do nosso país fazer manutenção. Então, continuando, o reservatório pode ser subdividido, então você pode ter vários reservatórios, 1, 2, 3, desde que todas as unidades estejam interligadas diretamente à tubulação de sucção da bomba de incêndio e tenha subdivisões mínimas de 3 metros cúbicos. Então você pode, por exemplo, vamos supor que você precisa de 12 metros cúbicos. Ah, meu Deus, posso fazer várias caixas? Pode, desde que tenha no mínimo 3.000 litros cada uma. Então você pode fazer 4 caixas. Põe uma aqui, põe uma aqui. Cada caixa dessa tem que ter 3 metros cúbicos no mínimo. Ah, posso colocar de 2? Não, não pode. Porque você pode, mas provavelmente vai tomar um comunique se a pessoa ter que tirar, refazer de novo. Tá? E todas as unidades estejam interligadas diretamente à tubulação de sucção. Então, outra coisa que não pode, que eu já vi, isso dá um baita BO. Prejuízo. Você não pode fazer isso. Vou ligar essa com essa, depois ligo essa com essa. Solução maravilhosa. E joia, aqui eu ligo na bomba de incêndio. Tá aqui a bomba de incêndio. Aqui é a sucção. E aqui a água vai para a rede, que é chamada expedição. Pode fazer isso aqui? Não. Isso aqui dá Comunique-se. Tá? Eu já dei Comunique-se, já peguei isso aqui quando eu era vistorante do Corpo de Bombeiros várias vezes. É o chamado vasos comunicantes. Você não pode fazer isso. Tem que jogar um tubo para cá, jogar um tubo para cá, jogar um tubo para cá, tá? E aí conectar eles aqui e chegar até a sucção. Tá? Não dessa forma aqui, porque pode entrar na bomba, etc, etc. Então, continuando. Não é permitida a utilização da reserva de incêndio pelo emprego conjugado de reservatório subterrâneo ao nível do piso elevados. Então, você não pode ter duas reservas de incêndio, tem uma elevada e tem uma lá ao nível do piso. Tá? Pô, quero fazer duas reservas aqui. Uma elevada, aí você faz uma ligação, não pode, isso aqui não pode. Tá? Os reservatórios devem ser dotados de meios que asseguram a reserva efetiva e ofereçam condições seguras para inspeção. Isso aqui, essa situação, você pode, precisamos ver, pode com ressalva, tá? Mas se for prédio antigo, é necessário olhar a IT 43, a 4319 para prédios existentes. Tá? Existem soluções lá. Eu não lembro se isso aqui é permitido na 43, mas eu sei que dá para usar elevatórios, reservas conjugadas, mas eu não sei se é exatamente isso aqui. Mas eu vou fazer um vídeo mais para frente, tá no IT 43. Tá? E os reservatórios devem ser dotados de condições seguras para a inspeção. Então você tem como ter uma tampa para olhar, fazer a inspeção, verificar como é que está a boia, enfim, as condições da água. Então tem que ter uma tampa de inspeção e deve ser garantida a reserva efetiva.
tá? Você não pode usar assim a mesma reserva. Você pode até usar a mesma reserva para consumo, as pessoas consumirem, lavar a mão, fazer comida e tal. Você pode ter a mesma caixa d'água com água para incêndio e água para consumo. Só que tem que ser garantido que vai ficar a quantidade exigida na tabela 3. Vamos supor, precisa de 12 mil litros. Então você usa toda a água de consumo, mas quando chegar na água de incêndio, acaba a água de consumo. E a água de incêndio fica lá paradinha, você não pode mexer. O que pode ser feito é isso aqui, são tubos. Aqui está a reserva. Então aqui, por exemplo, tem um tubo aqui um pouco mais alto aqui, ó. Esse tubo aqui é para consumo. Vou colocar aqui como C. E aí tem um tubo um pouco mais baixo aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais baixo. Um tubo aqui, ó, um pouquinho mais baixo, que vai para incêndio. Então a água está aqui, por exemplo, ó, aqui está o nível da água. Aí esse nível vai caindo. Vai caindo, vai caindo. Quando ele chegar abaixo da captação aqui, ó, do consumo, acaba a água de consumo. E o tubo mais baixo vai ficar captando água de incêndio. Só que quando parar aqui, quando acabar a água de consumo e chegar na parte de incêndio, tem que ser garantido que vai ter 12 metros cúbicos paradinho aqui, só para incêndio. Essa água não pode ser usada para consumo. Isso é um exemplo bem simples. Tudo bem, pessoal, vou parar por aqui. Na próxima aula, retorno. Vamos continuar com a IT. Vou tentar agilizar essas aulas para concluir logo e passar para outros assuntos que eu já pensei aqui, que são importantes, que, por exemplo, dimensionamento de dutos de exaustão mecânica. Tá? Então, retorno em breve. Muito obrigado.